Salve companheiros, vocês estão no Nerd Metal e galera, hoje a gente vai ter uma experiência diferente, a minha opinião, falando um pouco do que eu gosto em Heroes of the Storm. Cara, eu conheci isso aqui, cara, foi numa época que, pô, cara, eu tenho um colega que ele ficou me enchendo o saco, sério, mas ficou muito tempo me enchendo o saco. Eu nunca gostei desse estilo de jogo, de estilo MOBA, né? E, tipo assim, desde o Warcraft, eu não me dava bem com Warcraft, eu detestava Warcraft, eu gostava de jogo que era só estratégia, você não precisava subir de nível, ou fazer alguma coisa assim, você construía ali sua base, vai construindo partes da sua base, que vai gerando unidades e vai coletando recursos pelo mapa, era isso que eu gostava de fazer, mas o lance de subir de nível eu achava uma porcaria. Eu jogava muito, por exemplo, Age of Mythology, mas não gostava de Warcraft, tá ligado? Porque esse bagulho das unidades subirem de nível eu achava uma porcaria. Mas, posteriormente, o pessoal foi me dobrando, até que eu comecei a jogar o primeiro MOBA oficialmente, que foi o Heroes of Newerth, né? Heroes of Newerth, que, cara, é um jogo que por aqui no Brasil não é muito conhecido, mas todos os meus amigos jogavam esse jogo. Eles eram viciadatos nesse jogo. E também tinha alguns que estavam começando a jogar o League of Legends também. Como eu disse, eu não curtia muito esse jogo, né? Eu jogava meio que sem se importar muito. Mas eu comecei a ir criando jogadas com esse colega, que ficou me enchendo o saco também pra jogar o Heroes of the Storm. E, cara, a gente foi criando uns combos muito loucos. Eu lembro que a nossa dupla favorita no jogo era o Accursed e o Shadowblade. Eu fazia full tank com o Accursed e pegava de primeiro item a Brutalise, que stunava o alvo quando dava ataque básico. Era chance, mas era uma chance alta se eu fosse melee. E ele é melee. E o meu colega roubava status, né? O Shadowblade tem a habilidade de roubar status. Então ele ficava tanque às minhas custas, né? E pulava no time inimigo, causava uma discórdia. A gente conseguia fazer um bagulho tão insano que a gente chegou a resetar a barra de vida dele. De tão grande que era a barra de vida, chegou uma hora que ela parecia que tava pequena, mas nunca descia, porque era tanta vida que não descia nunca. Parecia que era imortal o Shadowblade, tá ligado? E a gente se divertiu muito, cara, por um bom tempo fazendo isso, né? Até que um dia ele chegou e falou: pô, cara, a Blizzard tá fazendo MOBA também e tal. Tem personagens da Blizzard de todos os jogos e pá. Mas como eu não curtia muito, né? Eu só jogava por jogar mesmo o MOBA, nunca foi muito relevante pra mim, né? Então o pessoal lá começou a mudar. O pessoal cansou de Heroes of Newerth, porque tava tendo alguns problemas também lá de conexão e tal. Até porque o servidor deles não é daqui do Brasil. Era na época que eu comecei a jogar, mas depois mudou. E então o pessoal começou a migrar pro LoL, pro League of Legends, né? E aí ficaram me enchendo o saco pra jogar, E eu comecei a tentar jogar, né? Mas assim como no Heroes of Newerth, eu não sabia tanto jogar. Se eu jogasse com alguém, eu poderia inventar um combo mirabolante, porque o único ponto forte que eu acho que eu tinha nesses jogos é que eu sabia observar e ver o que estava acontecendo muito bem. E assim eu poderia buildar e me comportar de acordo com o que estava acontecendo. Então mesmo eu não jogando muito bem, meio que eu conhecia o macro do jogo, sabe? Eu conseguia analisar o macro do jogo muito fácil. Mas o meu micro era muito fraco. Assim, minha jogabilidade, né, nunca foi muito boa. Então, no League of Legends eu joguei um dia. Eu joguei o iniciozinho do League of Legends. Com um amigo, se não me engano, eu joguei. A primeira vez que eu joguei, se não me engano, foi na conta de um amigo. Ele me deu o Garen pra jogar. E, cara, o meu primeiro inimigo, se eu não me engano, acho que era Era uma Pop. Eu consegui me defender da Pop, rolei bastante ela. E, cara, eu quase carreguei a partida. Só que, infelizmente, meu time era muito batata e perdeu, cara. Infelizmente, não deu. Posteriormente, também teve uma outra partida que eu joguei de Queen. Foi a primeira vez que eu joguei de atirador na vida, cara. Com um boneco realmente muito papel. E o engraçado dessa história é que a Queen não estava tão forte na época. Meu colega sempre jogou com ela no top, né? Também nunca saiu do bronze. Mas ele estava enfrentando um Darius. Aí ele foi fazer alguma coisa e pediu pra eu pegar. Quando eu fui pegar pra jogar, cara, a primeira vez que eu joguei com a Queen, eu dei um First Blood no Darius. Cara, quando eu escrevi no chat que é a primeira vez que eu tava jogando o jogo e o Darius perdeu pra uma Queen no top,
O cara quitou da partida de tão bolado que ele ficou, tá ligado? Isso por causa do meu macro. Eu sabia que ela tinha algumas skills que podiam cauterar o Darius se fosse usado na hora certa. Muita gente não sabe disso. Mas se você acertar a bicuda antes do Darius conseguir puxar você, você não fica no range dele. Você consegue escapar dos ataques do Darius muito fácil. Mas o momento em que você tem que acertar a bicuda é muito difícil, é muito específico. E eu sempre consegui acertar. Eu gostei dela por causa desse negócio. Eu tinha um escape, basicamente, com aquela bicuda dela. E aí o que acontece? Posteriormente eu joguei no Heroes of the Storm. Heroes of the Storm foi mais ou menos assim um tempinho depois que eu fiz a minha primeira conta no LoL, eu joguei o Heroes of the Storm. E eu claramente gostei mais desse jogo do que de qualquer outro jogo. Cara, primeiramente é um jogo muito simples de se jogar. Muito simples de se jogar. Ele não tem um sistema de build de itens, ele tem um sistema de talentos. Em determinados níveis, você vai adquirir talentos que você vai usar para aprimorar o seu personagem. E aí você pode escolher ou melhorar o que você já tem, as skills e a passiva que você já tem, ou você pode ganhar mecânicas novas no personagem, adicionar coisas novas no seu personagem que vai deixar ele, vamos dizer assim, virar o jogo em determinados momentos, né? E a Ultimate também é muito interessante aqui, porque todos os personagens tinham pelo menos 2 Ultimates. E essas 2 Ultimates, você tinha propostas completamente diferentes umas das outras. Você tinha uma que era voltada mais para Split Push, mas não é muito boa para jogar em uma teamfight. Tem outras que você podia stunar todo mundo e a outra você chamava a responsabilidade do dano para você. Tinha algumas skills que aí você dava muito dano, mas só pegava em um cara. E tinha skills que você podia usar em área, mas era mais pra zonear, pra impedir o inimigo de ficar ali. Porque se ele ficasse, ele tomava muito dano. Mas, assim, era mais pra afastar, sabe, o adversário. E essas coisas foram muito legal pra mim, que eu gosto muito, porque eu sou um personagem que foca muito no macro. Então eu consigo buildar, por exemplo, em cima do que tá acontecendo na luta, sabe? Do que tá acontecendo na partida. E isso é legal porque no LoL e no Heroes of New Earth, você fica um pouco travado, sabe? Os personagens têm uma build muito específica. Se você sair, você tá trollando, você não sabe jogar, né? O pessoal fica até te hateando, né? Inclusive. E, pô, sacanagem, cara. Porque muitas vezes vale a pena você mudar sua build. Eu, por exemplo, aqui na minha região, todo mundo joga de Garen de cutelo negro. Depois que eu inventei uma build aqui na região que usava Trindade, eu fazia um Garen mais lutador, né? E, cara, dava tanto dano que todo mundo começou a fazer aqui também, cara. Ficou um bagulho assim, tipo, bizarro, tá ligado? E, pô, essas coisas você pode fazer no Heroes com maior liberdade. Você tem um estilo ali que cada talento que você vai adquirindo tem o seu propósito. E você pode trabalhar pra combar esses talentos, sabe? E além de combar os talentos no seu herói, você ainda pode combar esses talentos com um herói um aliado, né? Que é muito útil também. Assim dá pra você fazer jogadas como eu fazia lá no Heroes of New Earth, né? E, cara, é sensacional, cara. Sério, é sensacional. Eu acho que assim, é uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo. Fora as skins, que também são muito bonitas. Eu acho que eles são muito honestos quando eles passam a skin pra você. Porque no League of Legends a gente vê muito o JPEG das skins, mas raramente as skins são bonitas no jogo. Geralmente, eu até brinco com isso, né? A gente compra as skins no LoL só por causa do JPEG ali, né? Por causa de um papel de parede, tá ligado? Pô, não tem necessidade. Já no Heroes, não. No Heroes, as skins que você vê no jogo, você não vê só o JPEG dela, você vê a skin como um todo. E você aí decide se ela é bonita ou não. E realmente é muito bonito, cara. No Heroes of New Earth também tem isso. Dificilmente vai ter um JPEG ali pra você ver. Você vê a skin antes de comprar mesmo, a skin toda. E, cara, é muito maneiro, cara. Eu acho que isso é muito honesto e é bonito. O mais legal é que as skins são bonitas. Mesmo que algumas sejam recolor de outras, os recolor são bonitos, sabe? E também uma coisa que eu gosto nesse jogo é montaria. Cara, montaria é uma coisa sensacional, cara. Montaria nesse jogo foi um diferencial de mecânica que eu nunca vi num jogo e que eu curti, sabe? Você poder usar um cavalo, uma moto, montar numa criatura,
usar um tapete voador, sei lá, qualquer loucura assim, sabe? De montaria, coisas que podem te ajudar a andar no mapa mais rápido. Cara, isso é bem legal, uma mecânica que eu nunca tinha visto e eu gostei muito, né? Alguns personagens têm mecânicas diferentes na sua montaria. Tem uns que não possuem montaria, né? Você pode dar um teleporte, por exemplo, em alguém. Você pode só ganhar velocidade de movimento. Você pode virar sua própria montaria. Tem umas skins bem maneiras que você vira sua montaria. Eu acho isso sensacional também. Acho uma das coisas mais legais do jogo, inclusive. E sem dúvida, o que eu mais gosto nesse jogo em relação a qualquer outro MOBA é o balanceamento. Porque assim, o LoL e o Heroes of New Earth tinham um problema muito sério de balanceamento, cara. Tinha personagens que, tipo assim, eram praticamente inúteis. Era metade dos personagens do jogo não servia pra muita coisa, sabe? Você tinha que ou girar em torno, fazer um time só pra girar em torno daqueles personagens, ou então eles iam ficar só jogados, eles não teriam muita utilidade. Você tinha, por exemplo, tinha o Keeper of the Forest no Heroes of New Earth, que ele podia usar as árvores do jogo, transformar elas em unidades para atacar com ele. Ele podia ficar invisível no meio das árvores também, e ele podia também dar mais dano, consequentemente, usando suas habilidades ali. Só que, tipo, não era sempre que dava pra você utilizar isso. Então, ele não dava tanto dano, porque ele era tanque, e não valia tanto a pena fazer isso, sabe? E você ficava muito travado por causa da build padrão de tanque, que acabava não deixando muita utilidade pra ele, né? No League of Legends também a gente tem um pouco disso, só que alguns personagens têm problema em relação ao dano, né? Ou eles dão muito dano, ou então os tanques dominam e não tem como parar, tá ligado? É um bagulho bizarro. No início do League of Legends era 5 tanques em cada rota, era bizarro, tá ligado? Depois eles mudaram, fizeram um sufocamento ígneo pros magos, porque os magos estavam muito fracos. E aí foi um terror, porque só tinha mago, não dava pra fazer mais tanque. E aí eles tentaram dar uma equilibrada. Hoje em dia eu acho que tá bem melhor, porque quando eu cheguei, tava muito travado, o metagame era muito travado. Tinha, tipo, 15, 20 campeões só que valia a pena jogar. Pô, você tem mais de 100 personagens, quase 150 agora, sabe? Então, esses personagens não vão fazer nada no jogo? Você só compra por comprar? É meio inútil, né? E hoje em dia não, você tem muito personagem que você pode escolher que você não tá trollando uma partida, você não tá ferrando o seu time, né? Escolhendo eles. Eu acho isso maneiro, né? Mas ainda tem muito chão. Já no Heroes of the Storm, não. Tinha se eu não me engano, tinha um personagem que era muito ruim aqui, que eu pelo menos acho ruim. Você pode chutar outro aí se você quiser nos comentários, que pra mim era a Lili. A Lili não servia pra nenhuma composição. Isso me deixava, assim, muito cabreiro, sabe? Porque eu aprendi a jogar, eu gostava tanto desse jogo, eu gostei tanto do Heroes, que eu peguei e joguei com todos os personagens possíveis do jogo. Eu aprendi todas as mecânicas e builds que você imaginar, tá ligado? Na minha cabeça eu tenho todas as builds aqui de cabeça, muito bizarro. Vídeo quando tem uma atualização ou outra, mas aí a gente joga com o personagem e vê o que mudou, né? Agora, cara, a Lili não tinha muita utilidade, assim. A única coisa que ela servia, que era muito forte nela, era justamente a sua habilidade de cegar o adversário. Mas você cegava, você só impedia ataques básicos, você não impedia skill. Ela não tinha resistência, ela não tinha dano, ela não tinha cura, e era um suporte, cara. Um suporte que não curava direito, você imagina isso. Lá no Heroes, os suportes lá seriam como se fossem healer, né? Só healer, exclusivamente healer. Tem um ou outro que tem diferenças aí nessa questão de como encher a vida do aliado, mas no geral são todos healer, né? E a Lili não conseguia curar direito. Hoje em dia não, hoje em dia ela tem uma cura muito boa, ela dá um dano interessante, ela ajuda bastante seu time nisso, e mesmo que a skill de cegueira, mesmo que tenha magos do outro lado, você pode trabalhar em cima dela para causar dano no adversário. Então os magos não podem chegar muito perto, né? Você tem meio que um bloqueio, um zone ali em cima dos maguinhos. Então ela tem utilidade, sabe? Eles trouxeram essa utilidade. E hoje em dia tem um cara que eu acho que tá muito forte no jogo, que recentemente ficou muito roubado, eu acho, que é o Reynor. Mas eu acho que posteriormente eles vão dar uma balanceada. Mas é tipo um número muito pequeno, sabe? De personagens que estão quebrados no jogo. Tem um no máximo, sabe? E você pode reclamar do açougueiro, por exemplo. O açougueiro ele é forte se ele chegar no seu objetivo de stack. Mas antes disso ele é praticamente inútil. Ele não tem nenhuma utilidade no jogo. E ele é feito pra ser assim.
Você começa inútil, se você chegar no seu objetivo, já era, irmão, você conseguiu. E demora pra chegar, não é fácil, sabe? Então, pra você ter esse benefício de ser poderoso, tem um preço, entendeu? Então você tem esse balanço, sabe? Não é tão simples de chegar e dar dano a todo mundo, sabe? E tem, por exemplo, personagens que estão sendo reworkados recentemente, que estavam muito fortes também. Tinha o Varian, cara, o Varian é um monstro. Você precisa de um time inteiro pra matar o cara. É tipo, bizarro, não tem como... Não tem como ter um cara desse num jogo desse, sabe? E se você acha que alguns MOBAs são paradões, experimenta jogar o Heroes of the Storm, cara. Todos os mapas são trabalhados pra você ter teamfight. Todos os mapas. Isso é muito, muito irado. Eu acho que é uma das coisas mais legais desse jogo é que é ação desenfreada toda hora. Sempre tem ação. Independente se você quer ou não lutar, sempre vai ter um jeito de você rolar uma ação ali no decorrer da partida, né? E o nível do jogo, assim, o nível não é tão disparelhado, sabe? No League of Legends, por exemplo, você tem partidas que o cara tá um nível na tua frente, o cara tem muita vida, muito dano, muita resistência, é absurdo, com um nível de diferença, sabe? No Heroes você vai precisar de pelo menos uns 5 pra explodir o cara, tá ligado? Tem que ter uns 5 níveis de diferença, mais ou menos por aí. Então, assim, você tem que trabalhar mais em equipe, sabe? Você tem que ter um time. E isso é um problema nos outros jogos também, porque não é muito bom você fazer um jogo onde você precisa de todo o time, porque muitas pessoas caem das suas partidas, né? Eu tô meio bolado com League of Legends, além do problema da Riot nunca mandar o envio do certificado na minha conta, né? Pra eu poder jogar na moral, tô praticamente bloqueado do jogo. Ainda tem o fato de que, cara, 95% das minhas partidas tinha gente caindo. Ou eu jogava 4 contra 5, 3 contra 2, às vezes eu ganhava só porque não tinha um do outro lado. Eu acho bem sem graça. Tem gente que comemora pra cacete porque eu não ganho assim, né? Eu não gosto, basicamente. Eu não gosto. Eu gosto de ganhar e perder, mas jogando bem. Eu sei que eu fiz a minha parte. Agora, porra, fala sério, né? Você ganhar porque faltou um do outro lado, tá de sacanagem, né? Muito orgulho que você deve ter, né? Então, assim, no Heroes isso não é um problema. Porque geralmente quando você cai, acontece o quê? O jogo tem um sistema de inteligência artificial que joga pra você enquanto você caiu. Então o time não fica sem um personagem a menos, né? Você pode, claro, ter dificuldade pra trabalhar em cima de certos personagens. Mas no geral ele tá ali pra te ajudar, justamente pro cara não ferrar você, né? Porque tem gente que vai no jogo, fida... e cai, né? No Heroes você pode recuperar esses abates que o cara deu, né? Entregou de graça, simplesmente farmando, é bem rápido até. Então, assim, faz mais diferença você ter pelo menos a inteligência artificial ali numa rota farmando, mesmo que não esteja participando de nada, mas se ele ficar parado ali farmando na dele, já tá ajudando pra cacete o time, sabe? E eu acho que essa foi uma jogada muito inteligente que a Blizzard fez, porque é um problema muito sério, cara. Pô, cara, na moral, eu já tô de saco cheio de jogar partida que nem o Kai, sério. Pelo menos no Heroes, se cair, beleza. Tem uma inteligência artificial ali pra te ajudar. Agora, nos outros jogos é complicado. Bom, essa foi minha opinião sincera sobre o que eu gosto no Heroes. Acabei contando um pouquinho também sobre minha história aí nos MOBAs, né? Mas, no geral, assim, eu curto agora, hoje em dia, né? Pode-se dizer que hoje em dia eu gosto do sistema de MOBA, assim. Não em todos os jogos, claro. Mas o do Heroes, o Heroes, cara, olha só. Um cara que nem gostava do gênero de MOBA. E, tipo, hoje em dia eu jogo todo dia o Heroes, pelo menos um pouquinho. Nem que seja pra testar build contra a máquina, mas eu testo, tá ligado? Eu faço alguma coisa no jogo. Eu nunca tô parado. E eu acho que isso é uma coisa que chama muita atenção no jogo. Porque, cara, na moral, você jogar um jogo todo dia é porque você gosta do jogo. Você não tá jogando porque, sei lá, alguém tá te obrigando. Você tá jogando porque você quer jogar. Você tem vontade de jogar, né? E o Heroes é uma coisa que chama muito a minha atenção, cara. Eu recomendo. Se você joga outros MOBAs e caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que dê uma chance ao Heroes. Tem pouca gente no servidor brasileiro e talvez aí você jogar uma contenda ou então chamar alguém pra jogar, nem que seja contra a máquina, só pra experimentar o sistema do jogo mesmo, sabe? E, cara, vale a pena. Vale muito a pena, é bem legal.
E essa é a minha opinião, cara. Eu acho o jogo simplesmente incrível e acho que é um jogo que é um pouco menosprezado aqui no Brasil. Dê a sua opinião, cara. Deixa aí nos comentários se quiser, valeu? Eu vou ficando por aqui. Vocês estão no Nerd Metal. Valeu, companheiros. Um abraço. Fui.